hoje é culto de missões, queridos. O tema que eu trouxe para essa palavra se diz a missão evolucionária. Amém? E o texto base está lá em Lucas, capítulo 10, versículo 1 ao 12. Eu queria que todos pudessem acompanhar, por gentileza. Isso aqui é algo de suma importância para as nossas vidas. Amém? Lucas, capítulo 10, versículo 1 ao 12. A palavra do Eterno diz assim: E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: Grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Verso 3: Ide, e eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. E não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade em que entrardes, e vos receberem o meio do que vos puserem diante. Verso 9: E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Verso 10: Mas em qualquer cidade em que entrardes, e vos não receberem, saindo, pois, suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isto, já o reino de Deus é chegado a vós. Verso 12: E digo-vos que mais tolerante haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Tome seu assento e glorifique a Jesus, porque Ele é bom. Amém, queridos? Louvado seja teu santo nome, Jesus. Sim, Jesus, mais uma vez em Tua presença, para dar aquilo que o Senhor é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Pai, eu só lhe peço daquilo que já foi falado e eu já tomei posse na minha vida. O importante é que o Senhor cresça e que eu diminua, e que a palavra possa ministrar o coração de cada um que aqui se encontra. Eu não sei qual foi a área, Senhor Jesus Cristo, e como o coração deles eles prepararam para essa noite. Mas de uma coisa eu sei, que como a Tua palavra é eficaz, ela vai trazer transformação para aqueles que creem e tomam posse em Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Teu santo nome, Jesus. Amém, queridos. Fazendo um pouco dessa introdução, nós vemos aqui a missão de 70 discípulos, da qual o próprio Senhor Jesus Cristo preparou e designou para que eles pudessem fazer a missão de dois em dois. Amém? Nós vamos ver isso no versículo 1. E no verso 2 ele diz: Grande é, e em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Louvado seja o teu santo nome, Jesus. Em Lucas, no capítulo 12, no versículo 37, diz assim: Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos.
Isso é muito forte, queridos. Porque no verso 12, o Senhor ele narra sobre os obreiros da qual eles são poucos. E ele pede para que possam orar, para que possam mandar para a seara. Mas quando nós fazemos a leitura de Lucas capítulo 12, do versículo 37, ele diz algo de nos deixarmos em alerta, em vigilância. Que ele fala acerca justamente de se manter vigilante e saber que feliz é aqueles que continuam trabalhando. Eu queria dizer algo para você que ainda continua a trabalhar em abundância e feliz na obra do Senhor. Feliz você será, porque você reconhecerá o seu Senhor quando naquele grande dia ele vier. Com seu coração se dispondo a fazer. Amém? E no verso 13 ele dá uma ordem para que possam ir. Interessante que ele diz que manda em meio aos lobos. Mas também a sua palavra fala que Jesus, ele é o pastor. Então ele sabe o que ele está fazendo. Ele está dando uma ordenança para que possam ir. Mas ele também sabe do risco, porém o cuidado dele é maior. E aí ele diz no verso 4, para que não possam levar bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saúde pelo caminho. Nesse verso 4 aqui, quando ele fala para que não possa saudar nenhum que está indo em direção ao caminho, Jesus não está colocando aqui em questão para que possa rejeitar aqueles que eles vão encontrar pelo caminho. Mas Jesus aqui está dando para eles uma ênfase para que eles possam se concentrar na missão que Jesus ele ordenou. Amém? E em qualquer casa onde entrar, dizei primeiro, paz seja nesta casa. Querido, você que é um discípulo, você que deve já carregar isso como um missionário na sua vida. Você tem que colocar essa palavra ao declarar, porque essa bênção, ela é introduzida pelo próprio Senhor Jesus, para que a paz ela esteja sobre o lar da pessoa. Amém? E no verso 6 ele fala a respeito, se ali houver um filho da paz, que é justamente aqueles que estão focados, daqueles que estão em obediência. Se ali tiver, a paz será dada a eles. Mas se ali não tiver, o que vai acontecer? Voltará para vós. E aqui tem um ensino muito profundo e significante para nós. Querido, continue fazendo e perseverando. Por mais com que as pessoas que você já foi uma vez com ela, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, já falou do amor do Senhor, mas nada trouxe uma solução. Mas eu quero te dizer que a paz, ela está repousando sobre você. É algo daquilo que quando você estiver num grande dia com o Senhor, o Senhor ele vai lhe perguntar e você, Senhor, eu falei em teu nome. Eu zelei por aquilo, para que o meu coração ele não pudesse desanimar em meio às circunstâncias. Porque a nossa tendência ela é muito rápida para isso, querido. E se nós examinarmos, nós somos difíceis ou não somos? Mas sabe como é que começamos a vencer isso? Quando nós deixamos primeiramente o amor do Senhor Jesus Cristo invadir o nosso coração. É por mais que eu entenda que eu sou difícil, mas o amor do Senhor Jesus Cristo vence todos os obstáculos e barreiras. E no verso 7 ele diz, se ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, olha só, comam e bebam na mesma casa, daquilo que eles tiverem. Não é daquilo que quando você chega na casa de um irmão de uma irmã dizendo assim, só tem isso para me comer. Isso o Senhor Jesus Cristo não ensinou, porque isso se parte de murmuração. E nós sabemos que murmuração é pecado. Amém? Verso 8, em qualquer cidade em que entrardes e vos receberes, comei do que vos puserem diante. Amém?
Aí no verso 9, e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Como isso é de muita importância. Às vezes os nossos olhos estão tão no natural, mas que quando você vai para uma intimidade, você vê uma dificuldade tão grande que pessoas elas se encontram no mundo espiritual que elas não têm forças, querido. Elas não podem estar enfermas fisicamente, mas espiritualmente elas estão pedindo por socorro, clamando, mas não estão conseguindo ter saída. E Jesus ele já falava acerca disso. Jimmy Swag ele faz o comentário no expositor da palavra a respeito sobre isso. E curai os enfermos que nela houver e dizer-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Isso aqui não é somente cura física, ou inclui cura física, mas também principalmente a espiritual. Queridos, quantos hoje não se encontram, talvez, eu não sei você, mas o seu coração vai denunciar. Você vem para a casa do Senhor, mas você não consegue ter reverência. Você vem para a casa do Senhor, mas os seus pensamentos estão distantes, as preocupações elas estão um turbilhão nos seus pensamentos. E você não consegue dar a devida adoração daquilo que Ele é merecido. Por quê? Porque as coisas elas vão sufocando você. E você não consegue atribuir a isso aquilo porque Ele é. Então, que quando é chegado o reino dos céus, nós experimentamos isso nessa terra um pouco. Quando você faz a vontade de Jesus Cristo, você está experimentando o reino dos céus na sua vida. Mas para isso você precisa permanecer. É você trazer que isso seja resgatado para a sua vida e dizer que eu preciso viver o reino de Deus. Que é como que foi colocado na direção da Bispa Kess neste culto. É quando você for humilhado, mas mesmo assim você não retribui da mesma maneira. Quando muitas das vezes é algo inesperado, mas por mais que venha um desânimo, você mantenha o seu coração em harmonia, na alegria do Senhor. E é isso trazer o reino de Deus. O mundo já é perdido. A Bíblia já fala que já é do maligno. Fala-se de um sistema, querido, não é por causa do mundo mesmo, mas é de um sistema que ele trabalha fortemente para que você não possa crer em Cristo Jesus. E eu digo uma coisa para você, uma verdade profunda, que se você não crê em Jesus Cristo, nenhum homem vai fazer com que você creia. No verso 10 ele diz, mas em qualquer cidade em que entrade e vos não receberem saindo por suas ruas, dizei, verso 11, até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós, sabei contudo isto, já o reino de Deus é chegado a vós. Por isso que é de suma importância anunciar o Evangelho. E você tem essa missão de anunciar. Jesus, ele ensinava a esses 70, porque através desses 70 era a certeza que ia começar a se expandir. E hoje podemos ver o resultado que eu e você fomos alcançados. Mas é essencial para que isso ainda possa expandir, para que todo ser humano ele possa ouvir que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Para que quando não chegar diante daquele dia, querido, Senhor, em teu nome eu não ouvi, não me falaram do teu evangelho. E que para os países mais que oprimem os cristãos eles estão lá em silêncio, lá no oculto. A mídia não mostra, mas a intimidade deles diante do Senhor é gerada. Felizes é esses quando o seu mestre vir trabalhar aí. No verso 12 ele diz, e digo-vos que mais tolerante haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Mais tolerante no sentido que Jesus aqui ele quer falar que as aldeias elas já estavam recebendo o evangelho. Sodoma recebeu o evangelho, sim ou não? Sodoma recebeu o evangelho, sim ou não? Biblicamente, querido, não recebeu.
Por isso que Jesus ele está dizendo aqui nesse verso 12, e digo-vos que mais tolerante haverá naquele dia para Sodoma. Porque Sodoma não ouviu, você está ouvindo o Evangelho. Em Mateus capítulo 25, no versículo 41, diz assim: então dirá também aos que estiveram à sua esquerda: apartai-vos de mim, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Eu não mencionei a palavra aqui, malditos, porque ela é muito forte. E não fique pasmo daquilo que eu vou falar, porque isso é uma severa verdade. Muitos ministram em nome do Senhor Jesus. Muitos curam. Muitos operam milagres. Mas eles põem não um coração em obediência a Jesus, mas eles põem um coração cheio de orgulho em dizer: realmente, eu fiz, eu orei e a pessoa ela foi curar. Se não for a misericórdia de Jesus, querido, nada pode fazer. E dentro desse contexto tão profundo, eu vejo do quanto o Senhor ele é misericordioso, que por mais que as pessoas elas se soberbem o coração, mas a intenção de Jesus Cristo é com que essa pessoa ela se arrependa. Por mais que o pecado dela terrível seja, mas o Senhor só tem a intenção para que ela possa se arrepender. Para que quando não chegar nesse dia, querido, e ele dizer abertamente: apartai-vos de mim, pois eu fiz que eu conheço. Isso é forte, querido, porque nós deveríamos estarmos isso meditando diariamente. Em Lucas capítulo 12, olha o que ele diz no versículo 5: mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem o poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. E esse que, a qual aqui está falando sobre temer é o próprio Senhor Jesus Cristo, que tem o poder de lançar a alma no inferno. Querido, naqueles dias não vai ter mais tempo. No verso 4, olha o que ele diz, no capítulo 12 de Lucas, verso 4: e digo-vos, amigos meus, não tem mais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Aí você vê as coisas terríveis que acontecem na TV. Homicídio um atrás do outro, mais perverso do que o outro, brutalmente. De uma natureza que o homem ele é mau, e de um adversário que ele faz com que o homem de natureza ele entenda que ele é bom. E se o homem ele entender que ele é bom, o adversário de nossa alma ele fica feliz. Porque eu e você, querido, principalmente eu não sou bom. Bom é o Senhor. E quando você vê isso, eu tenho certeza que você fica horrorizado daquela situação da pessoa. Ciclano morreu. Olha que crueldade, foi morto. Aí em Lucas, no capítulo 12, versículo 4, volto a repetir: e digo-vos, amigos meus, não tem mais os que matam um pouco e depois não tem mais o que fazer. Aí tu sabe que eu começo a examinar e o meu espírito ele começa a gemer. Para onde foi essa alma? Para onde foi essa alma? Que por mais que nos meus olhos
Esse homicídio que aconteceu com essa pessoa foi terrível, mas para onde foi essa alma? E todos aqueles que se enquadram dentro de uma missão, o espírito deles, ele geme, porque Deus, o que Deus ele quer diante da presença dele é vidas. É vidas que Deus ele quer, querido. Aí você pega um grande missionário também, apóstolo Pedro. Pedro, tu me amas? Sim, Jesus, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Jesus, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Mas a ovelha é tão complicado também de apacentar, Senhor. Mas tu me amas, Pedro? Às vezes, nessa pergunta, nós queremos distorcer as coisas. O objetivo daquilo que Jesus estava falando para Pedro. Pedro, tu me amas? Sim, Jesus, te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Às vezes não. Todos nós se enquadramos daquilo que uma coisa é para se submeter em obediência, mas nós sempre estamos querendo, tem que ter meu ponto de vista. Não, peraí, não é assim. Sim ou não? Porque a obediência, ela vai querer de nós renúncia, querido. E renunciar só está para aqueles que amam verdadeiramente Jesus. Não é o resultado que fizeram comigo, mas é aquilo com que Jesus ele conseguiu passar e eu ter um encontro com ele. Pessoas, queridos, que quando chegar também naquele grande dia, elas não vão perdoar ainda. Você acredita nisso? Elas não vão perdoar ainda. Elas tomaram a decisão para permanecer, de não liberar o perdão. Elas tomaram a decisão. Não foi por causa do Espírito e nem por causa do adversário de nossas almas. Porque o poder da decisão está comigo e está com você. É eu e você que temos que tomar essa decisão. São situações que são colocadas diante de nós. Os dados lançados dele vêm de uma parte. Você tem o seu adversário da sua carne, mas a decisão é essa responsabilidade que você deve ter, querido. Tem pessoas que acontece, e como Jesus ele ensina, são aconselhadas sempre nas mesmas coisas. São aconselhadas sempre nas mesmas coisas. Mas sabe por que elas não conseguiram ouvir ainda e realmente tomar uma decisão na vida dela? Porque elas não tiveram encontro com Jesus. Em partes isso também, para que não possa levar de uma forma absoluta. Mas a bem da verdade é isso, é que elas não tiveram encontro com Jesus. Porque com Jesus você não negocia, com Jesus você submete e obedece. Aleluia. E eu e você precisamos colocar o nosso coração nessa disciplina, para que nós possamos obedecer, para que nós possamos fazer, praticar, porque isso é essencial. Quantas pessoas que você tem oportunidade de conversar com elas, que elas falam para você abertamente que elas conhecem a palavra, mas tem lutas internas que são travadas e fortes. Mas sabe por que isso, no fundo, querido? É como eu estou falando. Elas não querem ter um compromisso. E com Jesus nós não podemos negociar. Eu queria que você guardasse isso no seu coração. Com Jesus não tem negociação. Com Jesus é honra
obediência e submissão. Você precisa fazer uma autoanálise na sua vida. Tem pessoas que acham que enganam o Espírito de Deus. Tiago, na epístola, ele já dizia muito claro: enganando-vos a si mesmo. Ah, querido, se a luz resplandece os seus desejos, que se seus olhos vissem a glória, a luz. Porque uma vez que você verdadeiramente tem um encontro com o maior missionário, que é chamado Jesus, você não vai ser o mesmo. Interessante que quando se fala de missionário, muitos se colocam apenas naqueles que fazem missão. Mas em certa parte é uma verdade. Mas a missão, ela começa dentro da nossa parentela, porque a nossa parentela, por mais que difícil seja de você discipular, querido, mas você tem que falar. Você tem que falar. Não esforce no sentido de você querer fazer com que a pessoa ela tome a decisão. Não faça isso, para que essa pessoa ela não possa fugir da presença de Jesus. Mas aconselhe. Tem lutas que têm sido perdidas porque pessoas elas não têm se posicionado de joelhos. Elas não têm renunciado como deveriam renunciar. Elas não têm buscado como elas deveriam buscar. E isso é essencial na nossa vida, querido. Hoje você pode fazer uma autoanálise na sua vida se hoje você está vindo por culto, apenas por cerimônia. Porque se você está vindo somente por isso, eu preciso ser franco e verdadeiro com você. Você vai se enganar, querido. Porque você vai pensar que a salvação ela está garantida e a salvação ela não vai estar. A salvação não é por mérito, a salvação é por aqueles que entendem o valor da graça, da misericórdia de Jesus. O maior título que devemos carregar como os discípulos de Jesus é a humildade. Porque Jesus, concluindo a sua missão, foi até a morte de cruz. O que ele fez quando ajuntou os 12 discípulos lá? Lavou seus pés. Título de humildade. Como nós devemos orarmos para que o Senhor ele possa resplandecer a luz dele sobre nossas vidas. Como nós devemos orarmos para que o Senhor possa, Senhor, traga-me alegria para estar na tua presença. Senhor, traga-me a alegria da tua salvação. Temos tanto se alegrado com tantas coisas que nós temos conquistado, sim ou não? Mas nós não temos nos alegrado por aquilo que é mais especial do que os bens. Precisamos, querido, em nome de Jesus Cristo, para resgatar isso que venha da parte do Senhor, a essência da verdadeira adoração daquilo que Ele é. Não você chegar no culto com um pensamento preocupado e não da adoração daquilo que Ele é, querido. Mas para isso o teu coração ele já tem que vir preparado da tua casa.
Quando a Bíblia está falando em Mateus 6,6, mas tu, quando entrares no teu quarto, fecha a tua porta, ora o teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Se você não tiver um secreto, que ali que é o seu altar, você não vai ter como entregar nada, querido. Você não vai ter como entregar nada. Você não vai ter como ter um pensamento totalmente voltado para o Senhor, de estar na casa dele, de estar buscando ele. Porque todas as vezes que chega, se chegar com preocupação, o que você vai falar primeiro? Seja sincero. Senhor, eu estou com raiva. E não vai chegar. Senhor, tu és santo, tu és digno. Que todo louvor seja dado ao teu nome. Essa é a essência que nós precisamos resgatar. De você verdadeiramente dispor o teu coração. Que por mais com que seja falho, mas você dispõe o teu coração para que ele seja tratado. Querido, todos nós estamos no processo. E esse processo, ele vai continuar até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Porque se não for o amor do Senhor Jesus Cristo, nós não temos como se relacionar. Nós não temos como tolerar uns aos outros. E aquele que sabe a sua missão, ele vai focar nisso. Ele vai dar ênfase para as palavras que Jesus ele falou e vai zelar por aquilo, vai ansiar por aquilo. E todo missionário, ele precisa entender o propósito. Tem pessoas que não têm se posicionado como missionário porque elas não entenderam o propósito. Deixa eu falar algo para você de suma importância. Missionário, como eu coloquei aqui, não é aquele que vai para um lado e para o outro. Amém? Porque tem missionários, irmãos, que é rebelde. Não quer congregar, não. Mas a palavra quer falar. Ai daqueles que sobem no altar de qualquer jeito. Jesus, ele quer reverência, querido. E em cima dessa palavra, eu convido você a pôr de pé. E eu quero que você, em nome de Jesus Cristo, faça uma autoanálise na sua vida e você entre em conexão com o Senhor. Vê daquilo que você tem conhecimento da palavra, mas você não tem a ousadia para falar através do Espírito Santo para alguém. Mas o Senhor, ele quer resgatar isso. Amém?